Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e, mais uma vez, Jesus, querido amigo de todas as horas, queremos sentir as suas luzes nos envolvendo, aumentando a nossa luz e o nosso entendimento para esse estudo do dia de hoje. Rogamos que os amigos da luz possam estar presentes e nos envolvendo. Felizes por estarmos presentes, te pedimos, Mestre, a permissão para iniciarmos o trabalho fazendo a oração que Jesus nos ensinou em conjunto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, juízo final, faz parte da preocupação de muitas pessoas ao longo do tempo, não é verdade? O juízo final é um dogma criado na Igreja Antiga, a partir das interpretações do Novo Testamento, que afirmam que em determinado instante o mundo irá acabar e após a ressurreição as pessoas serão julgadas por Deus através de Jesus. Esse juízo sempre preocupou a humanidade, esperando sempre a chegada do fim do mundo, principalmente quando você tem uma mudança de milênio. Poderíamos citar como exemplo que ao final do século X, na Europa, ela viveu uma grande comoção, ficou muito impactada e as pessoas chegando a superar e esperar o fim do mundo. Foi um momento especial, pois muitos doaram suas propriedades para a igreja, esperando a salvação. Muitos procuraram se harmonizar com seus inimigos. Entretanto, chegou o 1º de janeiro do ano 1000 e nada aconteceu, e tudo ficou igual. Voltaram as brigas, mas as doações já estavam feitas, não é verdade? Esse dogma ele surgiu a partir da afirmação de Jesus que nós precisamos entender bem. Realmente o Mestre falou no fim do mundo. Entretanto, não devemos confundir o fim do mundo com a Terra. No Evangelho, o mundo é o sistema de valores baseado nas coisas materiais. E realmente um dia esse sistema vai acabar, porque a partir de determinado instante o sistema de valores será diferente. Os valores serão então espirituais. Nesse sentido, entendemos a afirmativa de Jesus recordando que o juízo final irá acontecer no sentido de que aqueles que ainda valorizam as coisas materiais serão transladados para outros mundos para que lá possam realizar o seu desenvolvimento espiritual. Aqui permanecerão os que já tiverem os valores espirituais obtidos. Complementando, recordamos que Jesus alertava sobre o ódio do mundo, a perseguição, isto é, aconteceu também. E mais, no Sermão da Montanha, Jesus afirmaria que os brandos herderão a terra. Assim, não devemos confundir o mundo com o planeta Terra no conjunto dos ensinamentos do Mestre Jesus. Cabe aqui já uma reflexão nossa. Como o Espiritismo vê o fim do mundo? A doutrina espírita ensina que Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, não teve começo, meio e não terá fim. É imutável porque, sendo perfeito, não há o que mudar. Deus é imaterial, único, onipotente e soberanamente bom e justo. Deus criou os mundos e os espíritos, estes todos iguais, simples e ignorantes, e a todos concedeu oportunidades para evoluir através das vidas sucessivas com a finalidade de se tornarem perfeitos e puros para alcançar a felicidade plena. Os mundos evoluem também. Podemos afirmar que existem mundos primitivos, que são aqueles onde se reencarnam espíritos que estão iniciando a sua evolução. Todos os mundos se modificam, evoluem sempre. A Terra já não é um mundo primitivo. Ele é um mundo de provas e expiações. Aqui os espíritos se encontram uns para provar o que já conquistaram de bom e para expiar as faltas cometidas no passado. Portanto, os endividados com as leis divinas, por erros praticados livremente, sofrem as consequências dos seus atos num trabalho de reparação. Todos têm o direito de evoluir, cumprindo assim o ensinamento de Jesus que ensinou que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. É por isso que aqui existe gente boa e gente que não é tão boa. Muitos afirmam que o mundo está perdido, que não tem mais jeito. Mas será que esse mundo está perdido mesmo? As pessoas que assim pensam só conseguem enxergar o lado ruim das coisas. Mas se olharmos para o outro lado, as coisas boas são realizadas diariamente. Muita gente trabalhando no bem. O mundo está melhorando. Há ainda uma mistura do bem e do mal, chegando a hora da separação do joio e do trigo.
Segundo a doutrina dos Espíritos, a Terra ainda é um mundo de expiações, mas vai se transformar num mundo de regeneração e só terá lugar para os bons, os que tiverem a disposição de continuar procedendo no campo do bem. Os que não estão procedendo corretamente e que não merecem viver em um mundo melhor serão retirados deste mundo. Essa transição não é o fim do mundo, é a sua renovação e a sua promoção para este mundo dito de regeneração, num tempo indeterminado. O tempo para a renovação é, com certeza, indeterminado. Pelos últimos acontecimentos atmosféricos que têm abalado a Terra, é possível entender e sentir que algo diferente está acontecendo, mas não é determinação do fim do mundo. Retornando a 50 anos atrás, constatar-se-á o progresso conquistado, quantas novas descobertas foram feitas. A vida está se tornando melhor, mais gente tem atrapalhado a tranquilidade e o bem-estar de todos. Essas pessoas não estão apropriadas ainda. Mas não é justo que os bons paguem pelos erros dos outros. Estes serão retirados daqui e transferidos para uma escola de correção de seus erros. Não existe, portanto, o fim do mundo, como dissemos. O que existe é transformação e o momento é de transição. E aí está a causa desses distúrbios que estão acontecendo. Tudo no universo é evolução e tudo se transforma e para melhor. O mundo não se destrói, creiam. Muitos pregam que o Jesus e o Espírito está sempre perto. Segundo a doutrina, a Terra ainda é um mundo de expiações, mas vai se transformar. Retornando a 50 anos atrás, como dissemos, temos muito que aprender dentro de todas essas transformações. Muitos pregam que Jesus falou do final dos tempos sobre o juízo final, na separação dos bons e dos maus. Interpretam erroneamente essa passagem como se ele pregasse então o fim do mundo. Mas é errado. Para os espíritas não existe a fim do mundo, creiam. Os grandes pensadores de todos os tempos, como os maias, sabiam disso antes de reencarnar aqui. Traziam a ideia de que haveria essa mudança e predisseram a um determinado tempo o final do mundo, mas não do mundo físico, e sim do mundo moral. O fim do mundo, segundo Jesus, é a sua transformação. As benemércias divinas são distribuídas com justiça e cada um recebe segundo suas obras de acordo com a lei do merecimento. O tema fim do mundo domina as atenções dos dias atuais, é verdade. Além do que acima se contém, pode-se buscar na lucidez de Allan Kardec e na clareza dos espíritos superiores o que ensinam sobre a instigante questão onde se enquadram mortes coletivas, transformação do planeta e flagelos destruidores. Os interessados em conhecer mais, consultem então o Livro dos Espíritos nas questões de 737 até 741 sobre os flagelos destruidores, de 258 a 273 sobre as provas e as expiações, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, sobre as diversas moradas da casa do meu Pai. Na Gênesis, no capítulo 18, comentários elucidativos com o título dos tempos estão chegados, os teólogos antigos ensinavam um Deus antropomórfico, e ao invés de tomarem o atributo do Deus Todo-Poderoso para o amor e para o bem, tomavam-no para o mal, ódio e para a vingança, longe, pois, do Deus Pai amoroso que nos foi ensinado por Jesus. Os teólogos, quando se deparavam com uma dúvida sobre uma interpretação bíblica, diziam: isso é perigoso, isto é, uma interpretação que poderia trazer risco de um castigo de Deus. E hoje a Igreja tem duas correntes, a dos teólogos conservadores e a dos inovadores. Os conservadores ainda mantêm as ideias erradas antigas sobre Deus e o destino ameaçador para os espíritos. Já os inovadores pregam uma visão otimista sobre um Deus de amor e de um destino incondicional de felicidade. Infelizmente, a maioria dos dirigentes religiosos de outras comunidades mantém ainda aquela antiga teologia cristã errada e amedrontando os seus seguidores. Isso, às vezes, lamentavelmente, como um meio de explorarem mais facilmente os seus fiéis. E esses dirigentes religiosos, aspas, são ajudados por outros que são sinceros, mas que tornam inocentes úteis a daqueles dirigentes exploradores e mercenários. É muito conhecida a passagem evangélica da separação das ovelhas e dos bodes, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do final dos tempos. Trata-se de um dos mais importantes textos figurados do Evangelho. As ovelhas representam as pessoas vitoriosas, enquanto que os bodes, as fracassadas,
pois não passaram no curso das escolas durante as reencarnações. As ovelhas, protegidas pela sua espessa camada natural de lã, podem passar tranquilamente o tempo às noites frias. Já os bodes, com as suas peles finas à noite, têm que ser recolhidos nos currais, pois ao relento poderão morrer de frio. Os bodes simbolizam os espíritos humanos frágeis ou doentes da alma, que tomaram bomba, precisando, pois, de uma escolhida e uma acolhida especial, enquanto que os verdadeiros cristãos já libertos espiritualmente, representados pelas ovelhas, não precisam dessa acolhida especial e passaram de ano. É isso que Jesus quis dizer com a separação dos bodes e das ovelhas. Essa passagem nos lembra aquela em que Jesus afirma que os doentes é que precisam de médicos. Realmente, os bodes, pela sua natureza de pele frágil, não conseguem enfrentar o frio e ficam doentes. Ela nos lembra também aquela em que Jesus diz que o bom pastor procura sua ovelha perdida até que ela seja encontrada. Está no Evangelho de Mateus. Deus quer que todos se salvem, nos falou João no seu Evangelho. E eles se igualam às doutrinas espíritas, que pregam também a salvação um dia para todos os espíritos em igualdade. Aqui cabe a nossa reflexão. E quem será totalmente vitorioso? O Deus verdadeiro, o Satanás ou os pregadores de um Deus falso, antropomórfico e do terror? Quase todos nós falamos do julgamento final, do juízo final, das trombetas, mas mesmo assim continuamos a transgredir a lei divina. Pedimos perdão das preces nas nossas orações, mas logo a seguir deixamos de trilhar o caminho correto, esquecendo as promessas que fizemos. Errar faz parte do momento em que vivemos. Afinal, é por isso que ainda estamos num planeta onde predomina o mal. Mas, se a semeadura é livre, a colheita nos será imposta. Vemos pessoas todos os dias praticando a maldade, principalmente aquelas que detêm o poder de ter sob sua contiguidade quem precisa obedecer, pois todo empregado necessita da atividade para o seu sustento. Em questão de religião, futebol e principalmente opção política, não devemos coagir ninguém. É válido tentar convencer que um time é melhor que o outro. Mas, em primeira condição dolorosa, a perda do emprego por não querer aderir à bandeira é desumano. A pessoa orgulhosa que detém o poder e se esconde muitas vezes num semblante de caridosa, não demora muito a mostrar a sua índole e a usar de meios acharcadores para atingir os seus intentos. Claro que o orgulho faz parte também do planeta, mas devemos sempre tentar extirpá-lo conforme Jesus nos ensinou. É sublime quando uma pessoa precisa de ajuda e pode ser e deve ser socorrida. Muitas vezes uma mãe humilha-se perante quem tem o poder de decidir, mas se a ajuda vem sem intenção de retribuição, o reconhecimento virá automaticamente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos o esclarecimento de que o poder é algo dado por Deus, o qual se retira quando o bem entender. Então devemos sempre atentar para os nossos atos, pois se agirmos equivocadamente, teremos de prestar contas do bem que podíamos ter realizado e não fizemos. Jesus, que foi o homem mais perfeito que passou pela terra, nunca exigiu seguidores, apenas convidava as pessoas e no momento derradeiro do voto apenas deixou que decidissem sem coação e sem imprimir condições. Assim devemos sempre proceder se não quisermos sofrer consequências que trarão à nossa vida angústias e frustrações, choro e ranger de dentes. Será então que nós, que tanto nos esforçamos para realizar nossa reforma íntima, procuramos sempre fazer o bem, embora nem sempre o façamos, corremos o risco de sermos rebaixados? O bom senso nos indica que não. Ainda com o bom senso podemos identificar que não terão condições de permanecer aqui entre nós aqueles que assim não fizerem. Como sempre, se relaciona o juízo com o julgamento no qual o papel da consciência de cada espírito nessa imagem foi criada. O julgamento é sempre da nossa consciência, o juiz implacável. Porque esta preocupação com o juízo, afinal, sempre volta em determinadas épocas da humanidade. Os dogmas são verdadeiros e são impostos às criaturas. Assim, ao longo do tempo, as criaturas são levadas a acreditarem nesses dogmas. Sabemos que, como ocorreu em Capela, a Terra vai passar por momentos de transição onde muitos serão exilados. Perguntamos então, isso vai ocorrer bruscamente, em grande escala, ou será suavemente? As informações dos espíritos superiores indicam que esse processo já teve início. Muitos espíritos infelizes e ignorantes sabem, no íntimo, que não mais reencarnarão na Terra, gerando uma reação ainda maior desses espíritos, criando uma psicosfera conturbada.
E perguntamos novamente, qual a situação a desencarnar daqueles que se fixam no seu pensamento na crença do juízo final? Eu imagino que esses espíritos sofram uma perturbação grande no plano espiritual, visto que eles não acreditam nesse plano e devem estar superando o momento. Como seria a visão espírita, então, do juízo final? Como explicar esse dogma aos que nos procuram? A visão espírita não concorda com esse dogma, visto que todos serão salvos. Aliás, grande boa notícia que Jesus trouxe foi justamente que a salvação é para todos e não para alguns. Allan Kardec falava que o bem é tímido e o mal é ousado. Disso temos prova porque os mais espertos parecem sempre se dar bem. Quando é que o bem vai deixar de ser tímido? Quando é que ele vai poder enfrentar os poderosos e vencer? Quando as pessoas não se envergonharem de serem caridosas, porque o mundo e o sistema de valores materiais não valorizam o bem. Foi colocado sob a influência desses dogmas e por isso estamos vivendo assim. Mas como entender que na virada deste milênio, com a ciência mostrando tanta coisa nova, muito ainda se influenciam tanto com a ideia do fim do mundo? Esses dogmas têm centenas de anos, estão muito enraizadas, é uma força muito grande. Após 2000 anos, porque o homem ainda não acredita na reencarnação, que é uma lei natural, o que o Mestre Jesus quis dizer então, viram como espada e separar o joio do trigo. Muitas palavras de Jesus têm um sentido figurado e um simbolismo. Allan Kardec aborda essas questões no capítulo titulado Estranha Moral, vale a pena ser lido. Realmente Jesus veio trazer um arbítrio, uma nova realidade, uma nova verdade. Jesus procurou quebrar o paradigma do mundo, por essa razão sofreu muito e acabou sendo crucificado. Apesar de ser um derrotado no mundo, ele venceu o mundo. Certamente, o sentimento de culpa deve ser a causa desse medo que nós temos, não é? Com certeza. Mesmo para o espírita que não acredita nesse dogma, existe o receio de enfrentar a realidade no plano espiritual, não é verdade? Você nunca pensou nisso? Sempre se coloca o julgamento quando se fala no juízo final, não é verdade? Porque essa imagem já... Por que dessa imagem? Você já parou para pensar nisso? Porque em algumas passagens Jesus fazia referência a esse julgamento. Complementando essa pergunta, seria então Jesus o que iria comandar esse julgamento? Realmente existe uma relação com a segunda vinda de Jesus? Entretanto, entendemos que o Mestre permanece junto a nós a todo instante, a toda hora, e basta que nos aproximemos dele vibracionalmente. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá me farei presente, nos assegurou o Mestre. Essa segunda vinda estaria relacionada a esse julgamento. Entretanto, entendemos que esse juízo já começou e que certamente alguns espíritos já não mais reencarnarão aqui. No livro dos mortos dos egípcios, afirmava-se que o espírito era julgado por 42 juízes dentro dos 10 mandamentos da lei. Certamente é mais fácil enfrentar esses 42 juízos do que a nossa consciência, não é verdade? Qual o melhor meio de ficarmos tranquilos e deixarmos de lado toda a percepção com relação ao juízo final? A tranquilidade advém da consciência pacificada com Deus. Assim, procuremos nos ajudar e nos ajustar às leis de Deus. E assim estaremos aptos um dia a termos paz. Esse julgamento que fala a Bíblia será feito necessariamente por Jesus. Pela nossa consciência, teremos as respostas. O mundo ainda continua forte. Os valores materiais ainda estão presentes junto a muitas pessoas. O processo de transformação desses valores foi iniciado há 2000 anos atrás e esse processo continua caminhando. E ao final desse processo, o mundo acabará. Os que tiverem os valores do Espírito, então herdarão a terra. Agora, Senhor Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos, Senhor, a oportunidade da presente reencarnação e do reconhecimento da doutrina dos Espíritos. Que sejam harmonizados os nossos irmãos que se encontram no lugar de dor e sofrimento, como hospitais, abrigos, albergues, e até mesmo aqueles que deambulam pelas ruas pedindo uma harmonização aos diversos segmentos religiosos, bem como todas as casas espíritas e a nossa casa espírita. Vibremos pelos dirigentes dos países que possam tomar boas decisões, vibremos pelos diversos segmentos religiosos, damos graças a Deus e pedimos também uma harmonização para onde ela se puder necessária e uma outra para onde ela puder ser colocada e para o nosso ser interior. E assim, Senhor, certos da sua presença amiga e benfazeja, mas sobretudo certos da presença de Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, que possamos dar por encerrados os trabalhos de hoje.
Fica conosco, mestre, agora e sempre. Se você gostou, se inscreva no canal, clique no positivo, faça comentários e críticas e, se possível, indique o canal aos seus amigos e toda semana você receberá uma nova postagem e que assim seja, graças a Deus.